Gente, bom dia a todos os presentes. Mais um início de semana agora dessas semanas diferentes para a gente, essa semana de isolamento social, lockdown, como cada um preferir chamar, né? Porque até o termo lockdown acabou sendo muito usado, ganhou uma popularidade. Eu acho que tem muita gente até que prefere falar porque soa mais bonitinho, né? Na hora que a gente fala lockdown do que o isolamento social. Mas estamos aqui para mais uma semana, mais um dia acompanhando aqui o resumo de mercado, como que a gente está vivendo, como estão sendo as novidades agora desse nosso cenário. Deixa eu me apresentar até para quem está chegando aí agora, quem está se colocando aí, seja tomando café, seja almoçando, já se preparando aí, tá? Eu sou Marcel Navarra, sou sócio-diretor da InvestSmart. A gente, aqui na InvestSmart, nós da InvestSmart somos um dos principais escritórios de investimentos da XP Investimentos. A XP, hoje, o maior shopping financeiro da América Latina, né? Aqui dentro da InvestSmart, nós temos assessores para atender o brasileiro em quase todos os estados do país. Então, fique à disposição depois para qualquer coisa acessar o nosso site também, InvestSmart XP, acessar o nosso Instagram. Ficamos à disposição por esses canais, tá? A gente está desde o início da quarentena até fazendo esse material porque eu acho que é importante a gente ter acesso à informação, ao conhecimento, né? É ele que ajuda. Acho que o conhecimento é a chave para a gente tentar, pelo menos fácil não é, eu acho que fácil para ninguém é um momento como esse, tudo, até por questões um pouco extras que a gente vem passando, como uma Páscoa para as famílias que têm a cultura de passar a Páscoa juntos, o domingo de Páscoa juntos. Ontem foi um dia um pouco diferente, né? Um pouco mais resguardados, assim, a própria casa apenas. Então, acho que fácil para ninguém está sendo, mas que a gente tem que ir se adaptando, se transformando para que a gente possa levar de maneira mais tranquila. E o conhecimento, eu acho que é a chave para a gente passar por dificuldades. Quando a gente fala sobre o aspecto financeiro, a gente costuma brincar, não é a primeira crise e nem será a última crise. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil deve ser para a gente ultrapassar essas barreiras que vêm pela frente, né? E desde o início da quarentena a gente vem fazendo esse tipo de programa, a gente trazendo nomes aqui bem conhecidos, nomes de conhecimento bem elevado para vocês, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou aqui com uma equipe, com uma dupla que eu estou até empolgado desde cedo para fazer esse encontro digital de hoje, porque hoje a gente recebe como convidados aqui duas pessoas da Eleven Research, a Eleven Financial Research. A Eleven é uma das principais casas de research do país, a principal, traz aí bastante conteúdo, bastante informação, bastante conhecimento para todos os clientes da Eleven. E hoje a gente está aqui com duas pessoas. Estamos aqui com a Deodato Neto, CEO da Eleven. A Deodato com mais de 15 anos de mercado, mais conhecido dentro do mercado como Dato, né? E o Rafael Figueiredo, também com mais de 10 anos de mercado financeiro, também com experiência de chefiado aí mesa de análise gráfica de algumas das principais corretoras de valores do país, né? Então, o Rafael também mais conhecido junto ao mercado como Rafi. Vou passar a palavra para eles se apresentarem também, apresentarem um pouquinho mais da Eleven. Dato, Rafi, quem começa aí, só porque eu acho que é melhor vocês mesmos se apresentarem do que eu falar por vocês, né? Em Marcel, respeito, vou deixar para o nosso CEO aí começar. Essa é o tipo da separação que a gente definitivamente não tem aqui. Eu sou do clube do Rafi e falo isso publicamente o dia inteiro. Deixa eu dizer, a gente, enfim, eu fundei a Eleven dentro de uma operação de M&A em 2015.
Minha carreira, falar rapidamente, eu comecei na área internacional em 1994. Tinha relação direta com o câmbio na crise de 97. E na Maxi de 99 foi quando eu fui apresentado ao estresse da tesouraria. E aí o bicho me picou e nunca mais me largou. Então, são aí, desde 1999, diretamente nisso, tem aí 21 anos hoje. Mas eu gosto dessa apresentação que fala 15 anos, porque parece que eu sou mais jovem, então deixa aí, está tudo certo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu falei há pouco, ainda fora do ar, que tive o prazer de participar do evento presencial de vocês no começo do ano. Parece que faz uns 5 anos, mas foi aproximadamente há menos de 90 dias, talvez um pouco mais de 60 dias. E eu participei de um excelente painel com o Rogério Xavier, da SPX, e o James Goodbranson. E acho que tem alguma coisa de lá que dá para aproveitar aqui. Enfim, para a gente é uma grande honra ter vocês como clientes, mais do que clientes, como verdadeiros parceiros. A gente caminha junto aí todos os dias, o tempo inteiro, né? Então, é um imenso prazer estar aqui. Vamos lá, vamos tentar agregar. De minha parte, fiquem super à vontade para fazer as perguntas. Eu acho que a melhor maneira da gente aproveitar é conseguir levar a vocês aquilo que faz diferença para vocês. Então, fiquem super abertos o tempo inteiro, passando a bola para o meu sócio, que ele que resolveu fazer essa frescurada nessa frase que ele falou na abertura. E quem é fã dele aqui sou eu, então vai lá. Dato, porque eu me lembrei que como é que é o subconsciente, né, cara? Eu estava no ar ao vivo, na televisão, na Band, com o Álvaro Bandeira, aí perguntaram, e aí, que começa? Aí eu falei, pô, em respeito, eu queria começar com os mais velhos. Aí eu falei, Álvaro Bandeira, aí chamei o cara de velho ao vivo. Aí eu não queria fazer isso com você, entendeu? Eu falei, não, então fui pela hierarquia, então... Mas super entenda, enfim, a minha cabeça que deu um fuzuê, que eu não deveria ter dito nada, entendeu? Mas enfim. Vamos lá. Gente, prazerzaço estar com vocês aqui. Marcel, pô, um grande prazer. Eu fui no escritório aí de vocês no Rio. Pô, sei da tamanha seriedade, da maneira como vocês estão lidando com tudo que está acontecendo. Então, eu espero imensamente contribuir com o conteúdo aqui, que a gente já vem fazendo com muita frequência. Então, assim, vamos lá, aproveitem a oportunidade, não só você, mas todos que estão assistindo a gente, para fazer as perguntas, tirarem as dúvidas. É um dia de cada vez mesmo, então eu espero poder ajudar bastante nesse dia a dia e tentar trazer algum conforto e alguma análise que a gente saia daqui um pouco mais confortável do que a gente vê por aí pela frente, embora a gente não tenha a solução ideal e 100% definitiva para tudo, mas certamente a gente tem já traçado alguns caminhos que eu acho que pode ajudar bastante para o nosso dia a dia. Vamos nessa. Legal, Rafi, legal. Até como você comentou bem, Rafi, pessoal, o chat está aberto, é para todos vocês participarem. A gente tem aí 1 hora aproximadamente de bate-papo, para que cada um de vocês aproveite essa oportunidade também para extrair dúvidas, para entender um pouco mais do que está passando no mercado. Poxa, a gente está com 2 profissionais aqui extremamente gabaritados para que possam passar para vocês um pouquinho mais de conhecimento, tá? Vou aproveitar até a deixa, Dato, já que você puxou, deixei para você fazer essa introdução, mas, cara, foi legal que o Dato participou do evento que a gente fez aqui em janeiro, né, Dato? Um evento para 5.000 pessoas no total aqui no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro em si estava um pouco abandonado, digamos, pelo mercado financeiro. Digo abandonado, quando digo abandonado, eu quero dizer que quase tudo hoje foi para São Paulo. E o Rio de Janeiro, ele já foi conhecido como a capital financeira do Brasil. E por conta de, eu acho que, muito também de política, tudo que veio ocorrendo, acabou ficando um pouco para trás aí, as grandes empresas todas migrando, e a gente, por sermos também daqui do Rio, a gente preferiu fazer com mais força, trazer de novo esse movimento para cá.
E o Dato participou lá, acho que um painel, todo mundo que participou ficou encantado ali com a riqueza de informação, né? Eu queria até aproveitar, Dato, para que a gente começasse falando um pouquinho disso. Cara, como é que você vê aí, praticamente 70 dias depois, como que você vê tudo aquilo que a gente bateu de papo em janeiro, no finalzinho de janeiro, para agora? Muita mudança no horizonte ou não? Poxa, já estava vendo algo do gênero, Dato. Você sabe que o Xavier é uma lenda, né? O cara é porra, certamente um dos maiores gestores da história do país, fundador de uma das gestoras mais icônicas do nosso país, que é a SPX, e um cara que tem minha profunda admiração, meu respeito. Ele usou uma expressão aquele dia, e eu tinha almoçado com ele antes do evento, e a gente tinha conversado sobre isso, e a expressão que ele usou naquele painel foi que, aí aqui eu estou abrindo aspas, o mercado deu de ombros para o coronavírus, porque fez uma espécie de... O mercado entendia naquele momento que o impacto seria direto na atividade chinesa no primeiro tri. Então, o que os preços mostravam naquele momento era que o mercado tinha feito um X no calendário do primeiro trimestre e simplesmente movido como se o ano começasse ao final do primeiro tri. Isso fazia uma diferença marginal nos preços, porque efetivamente, como aí aqui trazendo para uma frase que eu uso muito, e aí vem um pouco da escola de Behavior Economics, que tanto no meu tempo em Chicago quanto aqui depois eu trato muito isso, que é o seguinte: toda grande crise tem preço e o mercado não tem medo de crise. Qualquer grande problema, grande pepino, grande catástrofe, grande tudo tem preço. O mercado tem medo do escuro. E naquele momento o mercado entendia que era uma crise que tinha preço. E esse preço foi absorvido numa velocidade muito grande naquela janela temporal, porque parecia que a dimensão era conhecida. E aí o que eu digo é o seguinte, é que se toda grande catástrofe ou grande crise tem preço, o escuro não tem. E é o que o mercado tem medo. É o escuro, é a falta de visibilidade. Nós não tínhamos aquele cenário naquele momento. Eu estava um pouco mais... Se eu disser que eu tinha qualquer tipo de ideia em relação ao que vinha pela frente, não seria honesto da minha parte, não tinha. Eu só estava com um pouco mais de receio do que a média. Principalmente porque logo no começo, exatamente quando aquilo aconteceu, um dos nossos sócios aqui, que é o Bruno Boni, que é nosso CMO, estava na China. E o que o Bruno estava me dizendo de lá não era animador. Tanto que quando ele voltou e a gente botou o Bruno em quarentena, assim, de comum acordo, parecia uma medida exagerada. E aí eu me lembro e o Bruno vem da área de saúde, vem da área de biotecnologia, morou em Nova York muitos anos fazendo M&A de biotecnologia, e o Bruno dizia, cara, isso aqui não é um negócio simples. Então, ainda que a gente tivesse uma certa preocupação, o mercado estava, como muito bem disse o Rogério naquele momento, dando de ombros para o que estava acontecendo. A mudança para hoje ela é brutal. A gente tem alguns grandes problemas em relação a isso, falando de Brasil, e algumas vantagens. Se a gente olhar para o mapa mundi como se ele fosse um tabuleiro de War, que acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, vimos um tabuleiro de War, o problema começou lá na direita e veio vindo. Nós estamos no fim
tem uma cauda lá no Japão agora, mas essencialmente a gente está no fim dos impactos. Isso significa que a gente tem algo que a Europa não tinha, e principalmente, né, os primeiros países da Europa, mas essencialmente Itália e Espanha não tinham, que são os dados e as informações e o tempo de todo mundo que já vem correndo atrás a nosso favor. Por outro lado, isso chegou aqui depois da bomba atômica, depois do cataclisma, depois do mercado ter derretido. Então, a gente chegou com mais condição de administrar, mas, sob a ótica do mercado, num estágio muito mais depressivo dos ativos do que lá fora. Agora, se o grande medo e a grande incerteza vem do escuro, como eu falei há pouco, eu entendo que o fato de não estarmos mais no escuro é um ponto altamente positivo para a gente entender que vai haver uma convergência para um nível de preço de equilíbrio, de transição. A vol ainda está muito alta, a gente ainda vê números importantes. Hoje o VIX sobe de novo, sobe 5% nesse momento, mas isso, o Rafi vai falar bastante sobre isso, com certeza. Mas a gente já tende a ver, tipo, eu olho para o mercado caindo, o futuro caindo 1,5 e digo, cara, cair 1,5 está lindo. Não é disfuncional quando a gente olha a combinação tanto dos ativos financeiros de índice, de juro, de moeda, trabalhando ainda com vol, mas de maneira funcional, me parece que o mercado caminha para convergir para um preço, para um novo preço de equilíbrio. E preço não tem problema, cara. Preço qual seja, a gente encara. Mas e se tiver uma segunda onda? Se a gente já está discutindo hoje que existe uma segunda onda, você concorda comigo que o efeito surpresa não existe mais? Pois é. Então, esse grande componente que foi o catalisador gigantesco da primeira venda, e aí na minha próxima intervenção eu posso falar um pouco por que eu entendo que essa queda foi tão aguda, a gente já não tem o efeito surpresa, você já não tem o catalisador tão brutal de venda numa velocidade tão grande, e a gente pode continuar convergindo para um novo preço de equilíbrio. Isso está diretamente ligado ao componente de fluxo e de volatilidade. Bola rolada para você, Rafi. Assim, eu acho que a gente passa por um momento importante que o mercado recupera de uma maneira muito violenta, e principalmente o mercado americano, e que, da mesma maneira que eu entendo que há exageros para baixo, no zigue-zague, no pânico, na escuridão, como o Dato bem colocou aí, também eu vejo exageros para cima, né? Então, é sempre o efeito, uma corda de elástico, né? Sabe aquela corda do ringue, né? De boxe, que o lutador bate, ele vai lá fora e volta, né? E isso é tanto para o movimento vendedor agudo como o comprador agudo. Então, se eu mostrar para vocês aqui o gráfico de frequência da valorização e de valorização do S&P 500 ou do próprio Ibovespa, é surreal, né? A gente tem, eu posso colocar aqui para vocês, isso é para chegar em um ponto específico, que é a tal da volatilidade, né? Que parece bobo, mas nesses cenários de extrema turbulência, eles fazem muito sentido. Então, a gente tem, na semana do dia 27, o Ibovespa subiu 9%. Não, na semana do dia 20, que foi a queda mais aguda, o Ibovespa caiu 18% na semana. Aí, na semana seguinte, subiu 9,48%. Aí, na semana seguinte a essa, caiu 5%, e depois, a última semana, subiu 11%. Então, a gente tem aí um fator ativo, né, que é a volatilidade, que vai alimentando, por um lado, a incerteza, porque
quanto mais movimentos bruscos, a gente vai entendendo que é sinalização de que hora o mercado pensa de um jeito, hora pensa de um outro. E, por outro lado, à medida que o tempo vai passando, essa vol que é muito alta, ela ao menos é menor do que a gente viu anteriormente, né? A gente viu uma vol muito lá em cima e ela já vem diminuindo, o que já começa a colocar. Para essa semana especificamente, a minha expectativa é que a gente já vê uma acomodação mais firme da vol à medida em que dados da agenda econômica comecem a sair, né? Dado que a gente vai conhecer dados sobre a economia, tanto aqui quanto na China, quanto nos Estados Unidos, fora os resultados das empresas que vão começar a sair referente ao primeiro trimestre desse ano, lá fora. Então, a tendência é que essa escuridão, né, como o Dato colocou, ela comece a diminuir, que veja ali uma luz no fim do túnel, obviamente, não necessariamente seja tão positiva, mas que enxergue essa luz para tomar um partido. Até lá, até isso de fato acontecer, nós vamos ter esses exageros aí, tanto para cima quanto para baixo. Eu acho que esse é o movimento que a gente está vivendo para o nosso dia, tanto hoje, mas é que eu espero ao longo da semana também, Marcelo. Legal, legal, Rafa. Que até com base nisso, gente, eu acho que vocês colocaram muito bem essa visão de que realmente eu acho tem muita gente que quando escuta falar um pouco do mercado, né, o brasileiro está começando a conhecer um pouco mais do mercado financeiro, né? É legal isso, a gente vê o interesse que hoje em dia tem, porque até pouco tempo atrás a gente pagava juros tão elevados que realmente para muitos não fazia sentido, né? Deixa o dinheiro aplicado no próprio produto de tesouraria do banco, estou recebendo 1% ao mês, estou bem aqui. Agora ele começa a procurar um pouco mais. E quando começa a procurar um pouco mais, uma das primeiras coisas que ele escuta é que, não, um operador ele sabe ganhar na alta, sabe ganhar na baixa, e como vocês comentaram muito bem, né? O mercado ele age quando está para cima ou quando está para baixo. Um grande medo que tem é o escuro, é a incerteza, né? E com base nisso, eu queria até comentar com vocês um pouco do que a gente está vendo também quando a gente conversa com o pessoal de saúde, né? E queria ver a visão de vocês sobre isso, porque a gente vê a quantidade de casos hoje dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê a quantidade de casos, eu digo dos Estados Unidos em si, muito pela questão da dimensão continental, como a gente tem aqui no Brasil, né? E isso me traz um pensamento, até pelo que vem conversando com médicos, com pessoas da área de saúde, do que como que a gente encara esse cenário agora, sendo que a gente fez poucos testes, os números de testes que apareceram até agora, entre aspas, são testes de pessoas que estavam em estágio mais crítico, um estágio mais agressivo do Covid, e agora a gente começa a caminhar um pouco para uma mudança. Vide que parece que estão chegando ao país aproximadamente 20 milhões de testes e tudo. Grande questão é, até onde vocês estão vendo hoje que o cenário que está sendo traçado para frente está trazendo mais clareza e não ainda bastante incerteza? Por quê? Ainda fala-se muito que os números são números defasados, seja em tempo de saída de resultado, seja em tempo de transmissão dessas informações. Como que vocês estão acompanhando isso daí para saber? Bom, até para juntar um pouquinho aqui com uma pergunta que o Felipe Santos fez, se o mercado já fez seu fundo ou devemos esperar mais um pouco, na opinião de vocês? O que vocês estão achando desses números aí, gente? Vamos lá. Vamos separar aqui. Primeiro ponto é o seguinte. Incerteza, você tem a incerteza absoluta e a relativa. A absoluta continua enorme, gigantesca. A relativa diminuiu bastante. Ou seja, aquilo que a gente tinha há 2 semanas, 3 semanas, na fatídica semana que daqui a 20 anos a gente vai lembrar com certeza e vai contar em palestras, em apresentações, em história para os filhos, e vai dizer assim, aquele março de 2020 eu estava no mercado, né? Eu vi aquilo, eu vivi aquelas 2 semanas. Tudo que a gente viu naquele momento é diferente do que a gente vê hoje, como eu falava há pouco.
eu acredito, sob a ótica técnica, eu me recuso a responder uma questão de análise técnica na presença do meu professor. Mas o ponto é o seguinte, vamos tentar falar o seguinte. Durante uma década, um pouco mais, dezenas de trilhões de dólares foram fabricados pelos bancos centrais. E eles foram trocados por ativos financeiros. Por que ele não gerou inflação? Porque ele não foi trocado por meio de produção, por consumo no mundo inteiro. Ele foi trocado por ativos financeiros. Então, a gente criou um mercado exponencialmente mais líquido e direcional. Porque o tempo inteiro, quanto mais dinheiro se fabricava, mais se trocava este dinheiro por ativos financeiros. Na carta que acompanhou o nosso relatório macro de fevereiro de 2017, eu chamei a atenção para um componente que eu dizia o seguinte, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? E a minha preocupação, falando do S&P na época, era se algo acontecesse que invertesse essa lógica em alta velocidade. Por quê? Foram tanto dinheiro, dezenas de trilhões de dólares, que a quantidade de ativos acompanhou o crescimento, não só na sua valorização, como na oferta de ativos. Mas, quando isso acontecesse, a minha preocupação, e aí liquidez é o tema em economia ao qual eu mais dediquei tempo em toda a minha carreira após 2008. Eu vivi o crash de 2008 e suas consequências em Chicago, diretamente do olho do furacão, vi aquilo acontecendo e me dediquei a estudar liquidez. Então, a liquidez para mim era um problema, porque o seguinte, era um risco pelo seguinte, se acontecesse algo que podia ser infinitamente menor do que o que foi, mas como o que aconteceu agora, que trigasse uma venda, uma realização ou uma inversão dessa lógica de trocar dinheiro por ativos financeiros e fizesse uma quantidade exponencial de ativos financeiros quererem ser trocados por dinheiro na mesma hora, não teríamos contraparte. Não tem dinheiro novo suficiente para comprar todos esses ativos financeiros. Quando você tem um choque de oferta para uma baixa demanda, onde o mercado ajusta é no preço, é no componente do preço. Só que a intensidade da necessidade de se fazer essa troca muda também o nível de acomodação do preço. E a intensidade foi tão brutal que a gente chegou a ver no mesmo dia a bolsa derretendo e ouro caindo exponencialmente, que é considerado um ativo de correlação inversa, porque quando a bolsa panica, ouro vira o ativo de segurança. Foi tanta gente querendo trocar qualquer ativo financeiro por dinheiro na mesma hora no mundo, que fez-se o que estamos aqui na pergunta do Felipe, chamado de fundo, tão agudo. A gente caiu 50% do high da Bolsa Brasileira, de 119 para 61, né? Basicamente 50%. Então, independente da análise técnica, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, nós podemos voltar lá sem dúvida nenhuma. Porém, eu acho que o efeito surpresa, que foi o grande catalisador da venda na velocidade e na intensidade que ela aconteceu, não está mais presente. Mesmo com uma segunda onda, mesmo com uma terceira onda. Então, o que me parece é que somente algo que não combina com a ciência, não combina com a medicina, não combina com todos os recursos mobilizados no mundo, nesse momento, que seria nós sermos confrontados com uma realidade que não seremos capazes de, num ciclo muito longo, de conviver em sociedade, de trabalhar e de produzir rumo à normalidade por um período muito longo,
os preços poderiam ajustar bruscamente novamente, mas mesmo assim eu não acredito na mesma intensidade e, quiçá, na mesma amplitude. Então, eu diria que se voltarmos ao último fundo, ou inclusive renovarmos o fundo, seria ou tenderia a ser mais com cara do que aconteceu em 2008, que a coisa veio caindo, 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 caindo e foi lá embaixo, do que com o que aconteceu há algumas semanas, que cai que nem um meteoro e vai lá embaixo. Estou muito louco, Rafinha? Não está não. Eu ponderaria, obviamente, que a gente está aqui, eu e Dato, conversando todos os dias. A gente sempre faz isso, mas obviamente a gente está renovando as nossas análises aqui com muita frequência. Eu tendo a imaginar que eu vivi 2008 na veia, eu vi aquele estágio brutal de sell-off acontecendo, como também teve circuit breaks, etc. Mas consigo separar algumas coisas que aconteceram lá e que não aconteceram para este sell-off, né? Esse componente do susto e da extrema liquidez dos mercados na hora quando você quer transformar isso em cash, isso evolui, isso destrói o mercado de tanta velocidade que ele precifica tão rapidamente o que está por vir, e algumas das vezes até nem se sabe o que está por vir. O investidor, em algum momento, ele primeiro bate, vende, sai fora, para depois entender o que está acontecendo, e a gente viu isso muito acontecer. Mas, por outro lado, como se trata de um problema muito mais de saúde no mundo, e que, obviamente, agravou as economias, e não um problema orgânico através de uma bolha, através de uma crise originada por um segmento específico, ou algo que já deveria estar latente, me faz acreditar que as pessoas, né, e aí os bancos centrais e os governos, etc., tomem atitudes extremamente bruscas e violentas, porque entendem que essa pandemia vai passar e deixa um estrago muito grande. E é isso que o mercado ainda não sabe exatamente qual o tamanho desse estrago. Há muitas projeções, mas isso ainda não há uma previsão, não há um ponto exato, né? Até porque o próprio lockdown não acabou, então não há como... Você faz estimativa, mas isso ainda está muito problemático. Então, eu tendo a imaginar que o pior está passando. Eu não consigo dizer que o pior já passou, mas o pior está passando. Essa semana a gente vai tomar conhecimento de diversos dados referentes já ao primeiro trimestre desse ano. De mercados e de empresas, né? E de economias também, tanto aqui quanto lá fora. Então eu tendo a imaginar que esse pior está passando, assim, cada vez mais estamos distantes do último fundo e que o mercado pode começar a consolidar preços ali para depois buscar uma elevação. Mas isso não tira a característica da tendência de baixa. A tendência de baixa ela é muito alimentada por expectativas futuras, né? Então, todo mundo revisando o PIB. Vamos supor, o PIB seja, em média, aí a mediana das expectativas de 4,5% do Brasil para esse ano. Não é nem esse o nosso, né? O nosso é um pouco acima disso. Mas vamos supor que seja 4,5%. E aí começam a sair indicadores prévios de atividade que sejam um pouco melhores do que a expectativa. Esse número pode ser revisado um pouco mais para cima, o mercado acaba melhorando um pouco mais. O que eu tenho de concreto aqui, e se eu consigo bater na mesa e dizer com muita confiança, é o seguinte: a velocidade ela foi muito brutal, tanto de spike, de velocidade, de volatilidade e a queda dos preços. Então, isso tende, pelo estágio de susto, pelo próprio comportamento de mercado, isso tende a dar uma acomodada por um tempo mais longo de preço, a depois começar a renovar
essas mínimas. E aí o indicador que eu mais acompanho para entender se isso foi de fato um fundo ou não é o indicador de volatilidade, mais atribuído ao índice VIX, que é o chamado índice do medo. E eu quero terminar essa fala dizendo que a recuperação do mercado americano ela foi brutal, mas o mercado brasileiro foi muito lento. Mesmo que semana passada tenha subido 11%, ainda assim, se comparado ao mercado americano, foi bem mais lento. Então, impõe um pouco de dificuldade, porque à medida que o tempo vai passando e o estrago for tomando conhecimento, as suas economias vão reagindo de acordo com as suas individualidades, com as suas próprias características, né? Os Estados Unidos faz determinada coisa, mas tem o dólar, o nosso aqui tem um real que está muito desvalorizado, o nosso problema fiscal, que agora tomou uma nova preocupação, assim, não vai cumprir teto, mas e aí? Como é que vai fazer no futuro para ancorar expectativas novamente? Então, tem um pouco de tudo aí para a gente estudar. Na minha avaliação, o pior está passando. A gente está se afastando cada vez mais daquele espasmo, aquele grande susto. Mas isso não tira a característica de uma tendência de baixa, tampouco devemos relaxar com a atual situação, com o mercado voltando ali para os 80 mil pontos. Não, legal que, gente, depois de ouvir dos dois, assim, até o IVIX começou agora a descer agora de uma maneira linda, né? Já tá como? Não, calma, passou. Tô brincando com isso, mas é porque eu acho legal vocês poderem acompanhar, gente, a visão do Dato, a visão do Rafi, porque são pessoas, como eles falaram, já de algumas crises, né? E que sabem muito bem como lidar agora nesse momento. Diferente de muitos de vocês que estão passando uma primeira crise, às vezes, no mercado, que realmente a gente acaba desesperando nesse momento. E é como vocês viram que ambos comentam sobre isso. Bom, a gente bateu realmente uma pancada aqui. Eu acho que talvez até possa afirmar, se vocês acharem que eu entendi de maneira errada, gente, pode até discordar. Foi uma pancada que nunca a gente viu, uma pancada tão forte, tão firme, em um tempo tão curto, certo? Nessa velocidade, é a primeira da história de todos os mercados no mundo. É o drawdown mais rápido do mundo. E nunca aconteceu isso em todos os mercados. Que eu entendo que a explicação é exatamente o componente de liquidez sem precedentes, como eu apresentei há pouco. Evidentemente, esta é a minha opinião, é um objeto de estudo, é o tema ao qual eu mais dediquei estudo na última década. Eu tenho bastante segurança do que eu estou falando, mas é a minha opinião. Não, e até aproveitando isso, Dato, que eu ia até puxar direto para você aí disso daí, até o Dato, achei legal a referência que ele fez ao War. Eu acho que o Dato era do tipo de estratégia que, bom, deixa eu tentar a Oceania aqui, que da Oceania eu consigo mais 2 exércitos por rodada, são 2 a mais aqui para somar, e vou tentando tomar o mundo conforme isso, né? Mas, Dato, até para aproveitar isso, essa liquidez toda que você está vendo, assim, você acredita que essa liquidez foi muito pelo medo, até para a gente levar de novo para o comportamental? Você acha que foi muito um movimento de inteligência da pessoa de chegar e vou aproveitar agora, ficar o máximo líquido possível para aproveitar um restart, ou o susto? Como é que você encara isso daí, Dato? Se eu entendi correto, você está perguntando qual é a minha perspectiva para o comportamento dessa liquidez, é isso? É essa que foi... Perfeito. Até para a gente dar esse gancho direto a um cenário de que, não, a gente acredita que esse impacto foi forte, não pode vir a ocorrer um pouco mais, a gente não pode pensar também numa bolsa a curto prazo para falar, porque é tal coisa. Muitas vezes as pessoas olham para o Dato, para o Rafi, acreditando o seguinte: não, o que eles falarem é o que vai acontecer. Se não vai cair mais, não vai cair mais. Daqui a pouco o Ibovespa começa a subir 2% por conta de uma fala dessa do Dato e do Rafi. Até para somar isso daqui, para mostrar um pouco do comportamental também, de que, bom, esse impacto pode voltar a acontecer? Pode. Mas dentro disso, você acredita que essa liquidez tem bastante gente com dinheiro esperando um start já agora, Dato?
Eu acho que sim, e entendo o seguinte, a movimentação foi uma movimentação de um trigger que precisa ser lembrado, que tinha mais de uma década de lucro acumulado. Essencialmente é isso, e ninguém quer ser o último a sair. Você tinha alguma coisa a ser protegido, e o mercado é sempre assim, ninguém quer ser o último a sair e nem quer ser o último a entrar. O que eu entendo é que a cada dia que passa, a liquidez tende a se reacomodar lateralmente. Quando a gente soma isso, o tamanho dos pacotes de estímulos já anunciados pelos principais países, pelas principais economias, bancos centrais, tesouros nacionais e afins, se a gente conseguir criar um caminho de normalização de atividade econômica, não retomada efetiva, mas entrarmos na avenida da normalização, em que a gente enxergue lá no fim a normalização, esta liquidez tende a ser um impulsionador cíclico dos ativos financeiros e do mercado, com uma diferença fundamental. A crise de 2008 era uma crise do sistema financeiro. Então, na minha opinião, não me parece inteligente ou prudente imaginar que o destino dessa liquidez fabricada em 2020 será o mesmo da fabricada pós-2008, que aí os kiwis continuaram até 2014. Por uma questão muito simples. Esta é uma catástrofe global que impactou a economia e não os sistemas financeiros, que seguem saudáveis. Então, o destino dessa liquidez tende a ser diferente. Então, o ímpeto do fluxo para os ativos financeiros não será na mesma proporção vis-à-vis o tamanho da receita do que a gente viu pós-2008. Porém, ele é grande o suficiente para ser relevante. A parte que me anima é que tendemos a ver uma retomada econômica cíclica alinhada global. Isso é muito bom, se é que tem algum outcome, alguma consequência positiva de viver um negócio desse, é que os ciclos econômicos globais foram alinhados na porrada. Acho que a Europa vai continuar sendo um grande detrator de performance, mas China, Estados Unidos e emergentes tendem a andar na mesma direção em ritmos, dadas as diferenças de realidade, mas em ritmos parecidos. Isso é positivo para um país como o nosso, que é um país ainda fechado, mas um país muito sensível a commodities. Então, isso é positivo. Legal, legal. Vamos lá. Até para aproveitar aqui algumas perguntas do chat também, o Rafi comentou sobre o fiscal. Eu vou aproveitar puxando aqui uma pergunta até que eu estava para fazer por conta da votação que a gente tem hoje na Câmara, né? Quanto que esse impacto pode comprometer aí a perspectiva para o Brasil agora para frente, tá? E aproveitar também uma pergunta do Marcelo Bicalho, seguinte: com relação à piora do ambiente fiscal no Brasil, qual a opinião da Eleven com relação aos juros brasileiros? Essa pergunta é boa. Eu acho que o tamanho da queda de juro e essa histeria por mais queda de juro é o maior movimento do rabo balançando o cachorro da história do nosso mercado. A gente tem um sistema financeiro disfuncional, o estímulo econômico não chega na ponta, os 5 bancos concentram 90% da concessão de crédito no país e os bancos privados, nesse momento, estão em retração de crédito. Então, quando eles pedem mais corte de juro, falando em estímulo à atividade econômica, eu acho uma grande balela. Os recursos estavam alocados majoritariamente numa posição direcional com alavancagem jamais vista no mercado brasileiro. Então, acho que os agentes do sistema precisam de uma
porta de saída. Eu gostaria de ver uma postura mais diligente do Banco Central. Acho que vem um corte de mais 50 pontos para 3,25, com uma inversão dessa tendência já em 2021, com uma elevação da taxa de juros, talvez para perto de 5% em 2021. E o que eu acho que vai acontecer tem um outro componente que é bizarro, que é os mesmos que defendem a queda adicional de juros, defendem a venda de reserva. Um argumento é de estoque, outro é de fluxo. Assim, não tem absolutamente nada a ver, e se quem defende a queda do juro defende a venda de reserva, é porque já sabe que a queda de juros nos fragiliza. E vender reserva implica em mexer num estoque da nossa apólice de seguro que não faz sentido. E dado o estímulo fiscal, que é obrigação do Estado fazer isso nesse momento, não interessa o que eu acredito sob a ótica de estabilidade estrutural, tem que fazer nesse momento. Quando a gente traz o componente político e que muita coisa que é provisória no país vira definitivo, eu acho que a gente tem um impacto no prêmio de risco e muda o juro neutro de médio e longo prazo. Se você muda o juro neutro, você muda a ancoragem das expectativas e você tende a impedir manutenção de juro tão baixo por ciclos maiores. Então, para que descer agora? A nossa visão é que acho que até o corte de 0,50 não precisaria ser feito, mas pode soar contracíclico, mesmo com todas as medidas de liquidez que o Banco Central está fazendo. E eu acho que ele deveria parar no máximo em 3,25, já compreendendo que quem pariu, como é que é? Quem pariu Mateus que embale, né? Ou seja, quem criou posições direcionais estratosfericamente grandes, que encontre um caminho gradativo de saída. Vai ser detrator de performance, mas quem fez isso devia estar ciente de algum componente de risco disso. Então, essa é a nossa visão estrutural para juros. A gente é muito preocupado com o juro neutro, com estabilidade de longo prazo e com o risco país. O risco país fragiliza a moeda, traz instabilidade e dificuldade na ancoragem das expectativas. Então, o juro é hoje uma ferramenta importante para a gente evitar fuga de capital que crie um unbalance, crie um descompasso aí importante, como aconteceu recentemente em emergentes como Turquia, África do Sul e Argentina, que, como eu sempre digo, são nossos colegas de série B do mundo. As pessoas ficam comparando a gente com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, esquece, a gente joga a série B do mundo, e quando a gente vê o que aconteceu nos países que negligenciaram o risco fiscal e da bobagem com juros e com moeda, sofreram exponencialmente. Então, eu não gostaria que a gente fizesse a mesma coisa. Legal, Dato. Até para puxar aqui, continuar na mesma linha de raciocínio, vou puxar até para o Rafi, que tem aqui o Anderson parabenizando também o Rafi que acompanha todo domingo, né, o programa, o Domingo com o Rafi. E até para puxar, Rafi, vê se essa você mata no peito aí. Do Dato comentou um pouquinho sobre a linha Brasil e como é que você está vendo aí para o Fed? Também mesmo uma linha de continuar corte, como que está vendo isso daí? Olha, o Marcel e Anderson, eu não acho que venha algo nesse sentido como a gente viu anteriormente. Eu tomo como base a ata que saiu do FONC, que disse que, obviamente, eles vão usar todos os instrumentos, mas não ficou ali, assim, pelo menos pela mediana, eles tomaram a atitude imediata de derrubar o juro no momento em que deveriam derrubar. Lembrando, né, foram 2 doses de queda de juros de maneira extraordinária, né, numa quarta-feira durante o pregão e outra num domingo, atuando já imediatamente, que essa é uma, inclusive, das características que eu vejo lá em 2008 e que não aconteceu em 2008 e que aconteceu agora, né? Em 2008 a gente teve um colapso do sistema financeiro
e o Banco Central e o governo, desde a primeira medida, que foi a ajuda aos bancos, até a última medida, que foi o pacote fiscal americano, demorou 6 meses. 6 meses. Ou seja, foi entre 2008 para 2009, para que, de fato, a gente sinalizasse isso. Já essa crise demorou 3 semanas. 3 semanas para o cara fazer o maior pacote fiscal da história dos Estados Unidos, né, o pacote econômico, né, envolvendo o Congresso e tudo mais, e um Banco Central dizendo dinheiro infinito, meu amigo, aqui não, vamos embora, vou imprimir o quanto for, vou ajudar todo mundo como for, vou fazer parceria com os bancos centrais, vou interferir nos mercados e aqui, ó, já reduzir juro imediatamente. Então, e tem um componente, Rafi, desculpa te interromper, mas o juro veio de 2 para 0. Exato. O Fed não faz nenhum sentido estrutural a consequência do Fed jogar o juro para juro negativo neste momento. Bom, eu acho o juro negativo uma excrescência injustificável em qualquer lugar do mundo, mas acho que com a quantidade de estímulo fiscal e o impacto potencial sobre a moeda americana nesse momento, não faz nenhum sentido, mas nenhum sentido o Fed pensar em trabalhar com juro negativo nesse momento. Zero. É isso. Vamos ver o BED hoje, tá? Mas o livro BED vai sair hoje, mas não é a cara que está sendo colocada por esse Banco Central aí, pelo último comunicado que vai vir mais corte aí, tá? Se vier, para mim é uma surpresa. Legal. A gente agora acabou então de passar um pouquinho falamos um pouco da Série A e da Série B, né, porque comentamos sobre digamos, o principal favorito na Série A e o mercado como um todo na Série B, porque acho que faz total sentido essa analogia que você fez para mostrar um pouquinho que muitas vezes, quando os Estados Unidos fazem um movimento, já querem saber, e o Brasil vai fazer igual? Gente, o pacote fiscal que os Estados Unidos colocou agora, a gente não tem nem como chegar perto disso, né? Acho que é importante. E deixa eu intervir aqui, desculpa te interromper, mas tem um ponto que é fundamental, cara. São $1.200 para cada adulto americano, direto, na veia, né? O Banco Central vai lá e deposita, né? E $500 para cada criança, e que foi aprovado e está lá, bum, né? Enquanto no Brasil, a gente ainda vai discutir um orçamento de guerra hoje e, obviamente, nos próximos dias, para tentar, de alguma maneira, o Banco Central entrar na economia real através de dívidas de empresas. Quer dizer, mas nesse momento é surreal imaginar que, neste momento, né, pode ser que no futuro a gente tenha isso, que o nosso Banco Central um dia vai depositar um dinheiro na nossa conta. Quer dizer, lá o sistema financeiro, quer dizer, essa entrega para a ponta, ela chega de verdade, né? Então, e aqui a gente tem esse oligopólio dos bancos aí que impedem isso, né? E acabam empossando crédito e por aí vai. Tem uma diferença muito brutal ali, né? Agora, isso que eu falo, Série A e Série B. Até a gente virar Série A, a gente tem que romper algumas questões e algumas complicações, e uma delas é essa alta concentração bancária. Então, por isso que a gente não pode esperar exatamente a mesma coisa. Agora, óbvio, se a maior economia do mundo melhorar, ela é a verdadeira locomotiva, ela puxa a economia no mundo inteiro. Cedo ou tarde a gente acaba recuperando. Mas a que custo? Qual é o custo do carrego disso? E o que a gente pode fazer para melhor aproveitar, né? E aí tem que tratar o nosso fiscal para atrair esses recursos para cá, senão vamos viver altamente atrasados. É que isso que é fundamental, né, Rafi? Porque até para complementar, só puxando o gancho da resposta que você respondeu ali para a Claudinha no chat, esses estímulos todos, a preocupação que, mal ou bem, a gente teve aí o ano de 2019, uma preocupação muito grande com as reformas, principalmente por conta do fiscal, quanto que a gente teria de economia, né? E agora,
vendo essa possibilidade com o orçamento de guerra, tudo, o plano Mansueto, como é que você está vendo aí essa possibilidade de recuperação Brasil? Você já deixou claro ali que você vê S&P muito mais forte, né? Mas Brasil hoje, dependendo dessa aprovação desses planos, você vê assim, não, pode ser que com esse corte de orçamento tão forte ali, a gente realmente segura um pouco. Ou a gente pode pensar numa recuperação Brasil de imediato, como 2008, por exemplo, no Cristo decolando. Eu vou jogar essa resposta para o Dato, que está na ponta da língua dele ali, para responder. Eu só quero fazer uma colocaçãozinha. Enquanto aqui, lá fora, a gente recuperou 50% do movimento da queda. Você pega do topo até a mínima de toda a queda, lá fora já recuperou 50%, metade do movimento. Enquanto aqui, nem 38% da queda foi recuperada, né? Então, você vê que esse estágio de defasagem, né, ela já começou, e boa parte disso é por questões fiscais futuras, né? E aí o mercado acaba olhando, porque isso impacta a curva de juros, isso impacta uma série de questões. Mas eu vou deixar o fiscal pro Dato falar aí e fazer essa colocação aí para você. Eu acho que do lado fiscal, como diria minha mãe, é uma tartaruga de cada vez. Esse momento é o momento de simplesmente fazer aquilo que deve ser feito e dar vazão ao suporte da atividade econômica. Ponto. É importantíssimo observar que o que foi realizado na última semana, no sentido de abertura de mais de 40 milhões de conta corrente, de destinação de crédito, entre abertura de conta e destinação dos dinheiros, é sem precedentes no mundo. A gente foi surpreendentemente eficiente nisso. Os cheques que o Rafi falou do Fed tendem a chegar na população na primeira semana de maio. Ou seja, a gente foi muito eficiente. É claro que a taxa de poupança americana é diferente da nossa, capacidade de suportar, na média, tempo sem renda é diferente, mas a gente foi muito eficiente. O fiscal, é o que eu falei quando eu comentei a questão do juro. É algo que para a gente aqui na Eleven é muito caro, a gente é muito preocupado com o quadro fiscal e acho que a gente vai ter um problema muito relevante para lidar ali na frente, em um momento em que a gente estava com tudo caminhando para uma estabilização muito importante. Mas tudo bem, caiu um meteoro. Essa analogia do Paulo Guedes é correta. Caiu um meteoro e não adianta a gente querer tocar a vida como se o meteoro não tivesse caído. Ele caiu, a gente precisa lidar com a reconstrução antes de pensar no problema que vem depois da reconstrução. Beleza? Beleza, Dato. Deixa eu até puxar aqui, gente, que senão se eu não puxar essa pauta, já que a gente está nos últimos minutinhos aqui, se eu não puxar um pouquinho dessa pauta, vão querer me bater mais do que minha esposa aqui. Imagina, na quarentena, trancada com uma grávida, eu tô apanhando um bocado, né, rapaz? Brinquei até que uma frase que eu vi foi: ela tá achando que eu sou uma estrela cadente. Me vê e me faz um pedido. Mas, que nem o pessoal já me pediu bastante aqui, para a gente entrar de maneira mais rápida. Digamos assim, um bate-volta. Ações. O que vocês viram aí de setores hoje mais afetados e recuperação desses setores? Colocando até um pouco do que está nos relatórios de vocês, mas quem vocês viram assim que mais sofreu e quem vocês veem que são, digamos, os cavalos principais ali para essa recuperação, Dato? Rafi, rotação dos setores, vai que é tua, meu irmão. Então, vamos lá. Obviamente, no primeiro espasmo, os papéis que mais sofrem e que sofreram foram os papéis ligados aí às companhias aéreas e viagens, né? Então, o CVC, que já havia um movimento já vinha numa tempestade perfeita com uma série de coisas ruins, e já estava com recomendação de venda, ela só piorou. Agora, tem aí
as companhias aéreas, as locadoras de veículos, que, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos uma segunda derivada dessas viagens, né? Porque se ninguém viaja, ninguém vai alugar carro, aí fora a pandemia geral, que acaba prejudicando a locação dos veículos locais para Uber e por aí vai. Então, esses, digamos ali, são os setores que são muito mais afetados. E a gente tem um buraco, um meteoro que aconteceu no consumo e varejo, que eram os setores que conduziam o processo de retomada da economia brasileira, ainda que de maneira tímida, porque você fechou os shops, fechou os shoppings, fechou os estabelecimentos, fechou tudo, né? Então, você cria um problema sério, né, de disfunção de todos os mercados, né? Por outro lado, os setores mais defensivos acabaram, tudo caiu, tá? Então não tem coisa boa, assim, tudo caiu, absolutamente tudo, né? Foi uma queda brutal, tudo caiu. Então nada se salvou. Agora, tem os papéis que menos caíram por conta da qualidade deles, da característica deles, né? Que é os setores ligados à utilidade pública e energia elétrica, né? São dois setores que, por ser pagador de dividendos, pela sua própria estrutura, quando você fala de uma companhia de saneamento, né, assim, é óbvio que tem impacto sobre perspectivas futuras, mas você não interrompe. O lockdown você não interrompe o saneamento, ou distribuição de energia elétrica, ou telefonia. Então, são qualidades ali que a gente olha e que o mercado acaba defendendo um pouco mais aí de posição. Eu tenho esse gráfico aqui, que é o que eu tenho mostrado com muita frequência nos domingos com o Rafi e tudo mais, que mostra um pouco como foi a rotação desses setores no período pré-crise, né? Então, quando a gente pega aqui um período pré-crise, pré-pandemia, ou seja, nós estamos aqui exatamente no dia 10 de janeiro, nós tínhamos como principal condutor de tendência e evolução do mercado o índice de materiais básicos, o setor imobiliário, muito ligado à economia local, e o setor de consumo, né? Então, conforme eu vou andando um pouquinho, você vai ver que o materiais básicos, imobiliário e consumo, eles vão para o quadrante mais forte em termos de performance relativa sobre o Ibovespa. E energia elétrica e utilidade pública saíram do quadrante mais fraco e foram também para o quadrante mais forte. Então, nesse momento, dia 31 de janeiro, né, no final de janeiro, quando a gente tinha um crescimento em unidade da Bolsa, né? O que é o crescimento em unidade? Nós tínhamos, de todos os setores, dos 6 setores, 5 subindo e um apenas com a performance relativa ruim, que eram os bancos, aquela crise toda de fintechs, se as fintechs iam, de fato, cair ou não ia cair, se as fintechs iam tomar lugar dos bancos, questão de resultados dos bancos, se estavam menores ou piores por conta do crescimento das fintechs. E existia essa discussão e o mercado ficou muito desconfiado. Então, era um setor... Cielo foi muito batido aqui também, né? IRBR também. Então, isso contaminou muito negativamente. Então, mas a gente ainda sentia um crescimento em unidade. Repara que eu vou andando mais agora as semanas e aí a gente vai passar intensamente pela crise. Olha o que aconteceu, né? A gente tem o setor imobiliário que entregou de vez, né? De vez, foi direto para o setor de menor performance relativa, né? O consumo que estava lá em cima caiu, voltou a apontar aqui, né, para o sudoeste, aqui, né? Sul-sudoeste. O materiais básicos, que também estava com uma perspectiva ruim, ele melhorou um pouco a condição, né? Ele está num quadrante aqui forte, fraco, mas já está apontando de novo para o verde, isso é uma boa notícia. Mas você vê que agora os setores que lideram são só os setores mais defensivos, né? Então, essa é a configuração. Vou voltar aqui no início, vou andar, essa é a configuração atual, né? O financeiro querendo melhorar um pouquinho mais, o materiais básicos também, mas ainda com a performance relativa, são esses segmentos aqui. Por fim, ainda que a gente faça essa observação setorial e entender e mostrar
no preto e no branco, o que teve uma performance relativa melhor e o que teve uma performance relativa pior, o que eu gostaria de deixar aqui é que, mais do que nunca, o momento é extremamente, né, de seletividade, porque dentro dos setores, ainda que a gente esteja falando das aéreas ruins, etc, 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 a gente olha a Azul, por exemplo, como uma companhia que está extremamente barata. Por razões aí, detalhes que o dado pode colocar para a gente, entre outros papéis. Não há mais aquela condição de olhar o setor mais do que nunca tem que ser seletivo, porque cada empresa tem a sua dinâmica dentro do seu próprio setor. Vou dar um pequeno exemplo. Enquanto Lojas Americanas, ela está com as suas lojas fechadas, mas ela no universo online e outros canais, ela continua operando, ou seja, ela não tem uma perda tão grande. A Centauro, por exemplo, 100% das suas lojas, da loja da Centauro estão dentro de shopping, que está parado. Então, você dentro do segmento, né, consumo e varejo, você tem uma que tem um comportamento X e outra comportamento Y. Então, tem que ser muito seletivo e aí, dessa forma, eu convido a todos a lerem o relatório especial de perspectiva Covid 2020, né, que é uma nova perspectiva 2020, né, que a gente coloca ali os setores para evitar, os setores para começar a olhar e tentar lidar com esse dia a dia do mercado. Legal, legal, Rafi. Até para fazer uma última aqui, um último ponto. Setor de fundos imobiliários, que estava tão falado agora recentemente. Como é que vocês estão vendo aí perspectivas para esse setor também, de maneira geral? E quais deles que devem sofrer mais um pouco ainda ao longo de 2020? E o que vocês veem de positivo agora para uma retomada imediata? Marcel, vou responder rapidamente, até pedindo desculpa, porque eu estou com o meu time brigando comigo aqui na intranet, que eu tenho outra conferência que eu tenho que pular. Os fundos imobiliários sofreram exatamente igual os grandes ativos por conta do impacto do ímpeto vendedor. Só que como é um setor com menor liquidez, ele surpreende na queda, porque o investidor acha que ele ele tem a tendência de ser um ativo com menos vol, o que em condições normais é verdade absoluta. Mas isso não quer dizer que isso não seja possível de acontecer. Sem contar que ele tem uma correlação inversa com os prêmios pagos nos títulos soberanos, né? Quando a gente viu aquela semana com limite de alta no juro 2, 3 dias da semana, isso impacta direto os fundos imobiliários. A gente gosta muito, o investidor tem que saber que é um ativo de longo prazo, preferencialmente com capital de proventos reinvestidos, que você deixa o juro composto trabalhar sobre o seu dinheiro. A gente continua com uma visão muito construtiva, tem muito fundo, tanto fundo chamado de tijolo como fundo de papel, com ótimas oportunidades. A seletividade também é fundamental e, evidentemente, aqueles que tendem a sofrer muito ao longo de 2020 por conta de uma compressão óbvia do yield e até que se veja um caminho de normalização, é o setor de shopping que se a gente pensar, imagina se a Eleven solta um relatório em dezembro dizendo o seguinte, olha, a gente não recomenda fundo imobiliário de shopping porque vai que acontece uma pandemia global e os shoppings têm que ficar fechados por 90 dias. Vocês iam dizer que a gente era maluco. Então, até que se tenha uma visibilidade de quantos lojistas, da saúde financeira dos lojistas na saída dessa grande porrada, os fundos de shopping tendem a sofrer, mas com seletividade, com racionalidade, entendendo que é um ativo de médio e longo prazo, preferencialmente com recorrência e reinvestimento, a gente gosta muito da classe de fundos imobiliários para compor portfólio, Marcel. Exato. Rafi, cara, muito obrigado a vocês dois pela presença, pelo bate-papo aí. Acho que enriquecedor demais para todo mundo que participou, né?
Se quiserem deixar um recado final aí, desculpa ter tomado um pouco mais de tempo do que o combinado aqui. Acaba sendo tão rico o bate-papo que a gente vai deixando, né? Não, e o papo estava tão bom, eu vou até me despedir primeiro, deixa o Rafi se despedindo para eu já poder plugar na outra. Assim, para a gente é um imenso prazer, vocês são grandes parceiros, a gente é admirador do trabalho de vocês sabem disso, a gente já falou disso N vezes e pessoalmente. Grande prazer estar aqui, espero ter contribuído. Espero que isso não se prolongue por muito tempo, mas que se prolongar, vamos aproveitar a tecnologia e vamos fazer isso mais vezes. A gente faz questão de estar aqui com vocês. Vocês trabalham muito a formação de consciência do investidor, do investimento responsável e da cabeça de longo prazo. A gente gosta muito disso. Então, um grande abraço para vocês. Eu já vou pular fora desde já. Um abraço, Rafi finaliza. Até a próxima. Valeu. Obrigadão, Dato. Bom, eu faço das palavras do Dato a minha, tá? É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Esse é o momento, Marcel, que é de ficar próximo mesmo da comunicação. E aí, aproveitar que os clientes estão aqui também, exijam, né, dos assessores, porque os assessores estão exigindo da gente e a gente acaba informando para os assessores para vocês. É um ciclo, né, que vai se autoalimentando, porque quando a gente vê perdas muito grandes, a tendência é que na dor as pessoas comecem a se isolar ou querer lidar com os próprios pensamentos ou com as próprias contas, sendo que o processo é completamente ao contrário. Eu falo pela minha experiência de 2008, do que eu vivi, da intensidade que foi. Você tem que reunir o máximo de informação possível, de agrupar conhecimentos possíveis, para que você comece a encontrar os caminhos. Então, com este pensamento, tenho certeza que esta é a melhor oportunidade para os assessores que têm independência, que estão olhando o portfólio do seu cliente, que tem o suitability muito bem avaliado, sabe qual é o tamanho de estômago de cada um, para justamente fazer essas pontuações. E de que exatamente? Das nossas análises, daquilo que a gente elabora aqui, da nossa inteligência, da nossa informação. Então, contem com isso, exijam isso de nós, porque esse é o momento. Porque é o seguinte, para encerrar, na hora que a vol está no momento positivo, ou seja, o papel sobe 30%, 40%, 50%, está tudo ótimo. E aí tem um bando de gênio no mercado e todo mundo se acha super inteligente. Quer dizer, o cara ganha dinheiro e ele se acha inteligente. Não, ele não é mais inteligente. Ele ganhou mais dinheiro, mas ele não ficou mais inteligente. Agora, quando vem uma grande crise, aí que é a hora que se separa quem tem as experiências, quem não tem, de que maneira, como, quando e onde. E é nesse momento que quem está ali com as suas devidas certificações do seu dia a dia é que deve atuar e aqui nesse momento é que a gente separa mesmo os profissionais dos amadores. Então é por isso que a gente entende isso, então conta com a gente, use essa informação. Tanto vocês da Smart Invest, como também todos os clientes. Usem isso, tá? Então foi um prazer, muitíssimo obrigado e até uma próxima. Vamos fazer mais vezes. Com certeza, Rafi. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Qualquer coisa, até respondendo a última pergunta ali, a live vai ficar disponível lá. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Qualquer coisa do nosso material está todo disponível por lá também. Um grande abraço e uma boa tarde a todos.